Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Desvendando. E a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é um problema do futebol brasileiro, mas é um assunto que gera muito debate e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre esse ponto. Então, o que eu vou pedir para vocês já desde o começo? Deixa sua curtida no vídeo. Por favor, deixe seu comentário ao longo do vídeo. Essas séries especiais que a gente tem feito, mais de React, eu gostaria muito da opinião de vocês, se vocês têm curtido o conteúdo mesmo, tá bom? Então eu peço que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários e também se inscrevam no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NSO, que é sempre muito importante a gente poder trocar essa ideia e compartilhar cada um desses pontos de vista com você que está aí do outro lado, tá? A gente vai falar sobre calendário de futebol e de onde surgiu essa ideia. Surgiu de um vídeo que eu vi no Flow Sport Clube, um corte do Flow Sport Clube, do Mauro Silva falando sobre o calendário do futebol brasileiro, em específico da situação da Federação Paulista de Futebol. E eu queria usar esse vídeo de início para a gente dar uma olhada, assistir esse vídeo e depois a gente trocar uma ideia livre sobre esses pontos. Então, ao longo do vídeo eu vou pausando, vou voltando entre uma imagem e outra, mas eu gostaria muito de utilizar esse cenário, esse ponto de partida, para a gente poder abrir essa discussão, tá? A discussão vai hoje e amanhã também. Então, eu espero muito que você acompanhe os dois vídeos, que eles são complementares, tá bom? Então, bora para o vídeo do Mauro Silva no Flow Sport Clube. Como é que foi a... Porque assim, o campeonato estadual, ao longo dos anos, foi perdendo força. Não paulista, Não porque paulista, ele é muito grande e o que vocês fizeram melhorou ainda ele e tal. Mas a gente que é do Rio, né? O nosso campeonato é complicado, nível técnico baixíssimo. Tipo, ano passado tinha 2 times só da Série A, né? Uma coisa, né? E os times menores são... Não tem a força que os times aqui do interior têm, né? Claro que o São Paulo é um estado muito mais rico, muito maior, tudo isso influencia, mas obviamente a organização também não é das melhores. E a gente tá falando do Campeonato Carioca, é tipo o segundo maior, né? Tem muitos outros aí que são muito pequenos e tal. E, por boa parte das torcidas e da mídia também, começaram a considerar o campeonato estadual um problema no meio do calendário, né? Por causa da questão do calendário. Verdade. Como é que foi quando os times vieram pra você falar... Houve essa coisa do calendário, porque, por exemplo, esse ano, e ano passado também, teve rodada, porque acumula competições, né? Que o São Paulo e o Palmeiras, por exemplo, jogaram 3 vezes na semana. É uma coisa de maluco. Teve isso, Só né? vai uma construção. Pessoal, antes da resposta dele, eu vou fazendo essa ida e volta para a gente poder pegar alguns pontos. Primeira questão que fica aí. Quando a gente pensa no calendário, e é normal, tá? Eu também faço isso, e aí vale até um ponto histórico nesse sentido, do porquê que esse tema me é muito agradável de conversar. Eu participei durante um bom tempo como estagiário da Universidade do Futebol e também auxiliei, junto com alguns colegas meus da época, no movimento do Bom Senso Futebol Clube, né? Comandado pelo Paulo Andretti, a presença do Dida, do Alex. Então, eu me inteirei bastante sobre esse assunto de calendário, então tem alguns pontos aqui que valem a pena. A gente sempre pensa no calendário, na estrutura de calendário das principais equipes. Então, se você estiver me assistindo de São Paulo, é muito provável que quando eu fale, o calendário do futebol brasileiro ele é apertado, você pense no Corinthians, você pense no Palmeiras, você pense no Santos, você pense no São Paulo. Se você for do interior de São Paulo, talvez você pense ali na Ponte Preta, no Guarani, no Red Bull Bragantino. E esses problemas vão diminuindo. Então, por exemplo, se você pega, sei lá, a Ponte Preta, que está na Série B, que não avançou na Copa do Brasil, né? A gente está falando isso no vídeo de 2022, tá, gente? Não avançou na Copa do Brasil e não disputa a competição sul-americana, ele tem um calendário relativamente equilibrado. 38 partidas da Série B, mais ali as partidas do estadual. Então, ao longo do campeonato, ao longo do calendário que a Ponte Preta passa a ter, e a Ponte Preta é só um exemplo, tem sempre um número razoável de jogos, um número bom. Ele completa o calendário, ou seja, ele preenche as vagas de jogos, gera renda, no sentido de participação, mais a renda de estádio, né? De renda do dia do evento. E a partir disso o clube consegue se sustentar ao longo do ano, ou em tese deveria conseguir se sustentar ao longo do ano.
O grande problema do cenário do futebol brasileiro, e o Mauro vai explicar muito melhor que eu, vai ser justamente a questão das outras equipes. Porque a gente tem quase 700 equipes, ou até mais de 700 equipes no Brasil. E isso é complicadíssimo de gerir. Porque justamente por ter 700, a gente está observando um cenário de mais ou menos 20 a 40 equipes. Então você em casa deve estar pensando nas 20 da Série A, e se o teu time ou o rival do teu time está na Série B, você talvez lembre da Série B. Da Série C para baixo a gente já não lembra tanto nessa discussão. E aí vem o grande ponto. Porque o calendário é tão desequilibrado que a gente vai ter equipes da Série A que vão fazer muitos jogos e equipes da Série C, D, ou daquelas que não tem exatamente uma série agora ainda, né, só estão na parte estadual, que não tem calendário o ano todo. E aí o Mauro vai falar muito melhor do que eu. Então bora lá ouvir ele. Tivemos que fazer lá com o sindicato, com os atletas. Porque, né? Porque não pode, você tem que respeitar o intervalo mínimo de as partidas de 66 horas. Pois é. Estavam jogando cada 48 horas. Porque os atletas assinaram, inclusive, um documento aceitando isso, mas bem lembrado. Pois é. E aí, chegou pra você essa demanda, tem alguma coisa pra gente fazer com esse calendário, organização, sei lá? Não, chega, não. Isso é recorrente, esse assunto, né? É uma discussão super válida e necessária. Na verdade, é que a questão, o grande X da questão aí é que a gente está falando, primeiro, o Brasil é um país de proporções continentais, estamos falando de universo, eu acho que 700, 800 clubes, mais ou menos, né? Caraca! 700, 800 clubes. E qual que é o grande problema do calendário brasileiro? Um pequeno grupo de clubes, um pequeno número de clubes, pequeno, com muitos jogos. E um grande número de clubes sem jogo, com poucos jogos. Esse é o grande. Então, por quê? Flamengo, Palmeiras, muitos jogos. Agora, o que falta realmente é calendário para mais clubes o ano todo. Esse é o grande X do futebol. Porque, assim, quando você tem mais clubes em atividade o ano todo, são mais jogadores em atividade, mais comissões técnicas em atividade, da quantidade você tira a qualidade. Por que antigamente a gente, sei lá, o futebol brasileiro, você convocava uma seleção, ficavam 2, 3 de fora. Cada vez hoje não vejo discutir o nome, ainda mais que aumentou para 26 agora. Agora não. Aí eu vou discordar de tu. Eu acho que tem um... Pedro. Eu acho que... Pedro. Não, mas o Pedro vai. O Pedro vai. Mas o Pedro vai. Mas assim, isso é uma parada que a gente fala aqui, que, as outras seleções do mundo aí tem um time que você já consegue prever com facilidade. O Brasil, a gente tem, 2 times, 2 times. 2? Tem 2 times. Será? Eu acho que tem, cara. Aí qual que é o nome que fica fora assim? Flamengo A e Flamengo B. Não, porque assim, do Pedro eu concordo, assim, Gabigol e tal, mas assim, eu acho que você, sei lá, se convocar 26, eu acho que ficaria em uns 4, uns 30, assim, pra você discutir com muitos nomes que falar... Né, eu acho que, sei lá, porque, por exemplo, só para Quem sou eu para discutir contigo? Não, imagina. É só... Estão batendo tá. Essa divergência é saudável, é ótimo. Eu falo porque, por exemplo, em 94, né, Bebeto e Romário titular. No banco, Viola, Miller e Ronaldo. Evair do Palmeiras não foi nem convocado. Era uma coisa assim, uma quantidade de jogadores, né? Mas assim, eu acho que cada vez a gente produz menos jogadores no Brasil. Quanto a isso aí eu concordo. É uma realidade, né? O que eu acho assim, a gente realmente vai ter um time com 26 pra ganhar a Copa, porque a gente vai ganhar a Copa. Eu também acho, tô com vocês. Isso aí, sem discussão. Então já pode profetizar lá na Bet Nacional. Por exemplo, se a gente resolvesse fazer um time com 26 nomes, só jogador do Brasil, a gente ia pra brigar. Pode não ganhar e tal, mas a gente ia pra competir, entende? É isso que a gente tá querendo dizer, que a gente tem muito jogador em quantidade. Pega lá a França, pega só jogador do campeonato francês pra fazer sem os da seleção principal pra ver se consegue alguma coisa. Não, concordo. Isso. A gente ainda tem, até pelo tamanho do país, eu acho que sem dúvida vamos... Mas assim... Mas você falou interessante, que assim, realmente a gente tem esses clubes aí que são pouquíssimos no universo de clubes que existem. Com muitos jogos. E aí a gente cria um outro dilema, que é, por exemplo, acaba com o estadual. Acabou com o estadual, acaba com a vida de uma porrada de clube. Exato, é isso. Eu falo porque na federação eu vivo isso, né? Porque porque essa que você está falando, é lógico que, por exemplo, a gente faz o conselho técnico preliminar. Então ali os 16 clubes que jogam a Série 1 do Paulista. Então, quando você está falando, os caras, mas o calendário nosso tem muitos jogos, não sei o quê. Aí pega o treinador lá do Novo Horizontino, ou do Mirassol, tem jogo para vocês, para nós
Entendeu? Então, olha que é o que a gente tem tentado fazer na federação, assim, que é tentar aumentar, dar calendário para esses clubes no cenário nacional, né? Mirassol, estamos felizes para 8 anos, foi para a Série B. Novo Horizontino na Série B, estamos aí com Mirassol e Botafogo na Série C, que podem ir para a Série B. Estamos com o São Bernardo na Série D, que está fazendo uma boa campanha, pode passar. Então, o nosso trabalho é muito... Vamos ajudar os clubes de São Paulo a se estruturar, se organizar, para cada vez ter mais clubes de São Paulo na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Nacional. Esse é um pouco o nosso objetivo, para que esses clubes tenham um calendário, né? Porque o Juninho, que é coordenador técnico lá na seleção, na CBF, quando ele estava no Ituano, ele, Mauro, isso na época do Ituano ainda não tinha, hoje está na Série B, né? Mas na época o Ituano estava só no Paulista. Ele, puxa, Mauro, não dá para mim tocar futebol abrindo as portas em dezembro e fechando em maio. É porque assim, o que acontece? Você fecha a porta, você desfaz o time. Chega em dezembro, você tem que montar um time do zero. Você não tem base, não tem nada. Então, como é que... Né, então, se você tem... Aí, inclusive, a gente criou a Copa Paulista, né? Aqui em São Paulo tem a Copa Paulista, justamente para dar esse calendário anual para os clubes que não jogam o campeonato brasileiro, eles terem um campeonato, para não ter que fechar as portas, né? E nesse cenário, gente, só para a gente também entender alguns pontos da fala dele e também contextualizar com o cenário que a gente tem no Brasil, tá? Porque, obviamente, a experiência é muito mais voltada à Federação Paulista, que é a federação mais bem organizada do país. Então, obviamente, ela é um case de sucesso. Vamos a alguns cenários aí propostos e são bem interessantes. A primeira questão, percebam como as discussões elas têm sentido a partir do interesse que as pessoas têm na discussão. E aí não é nenhuma crítica ao Mauro Silva ou ao pessoal do Flow, tá bom? É só um ponto de partida de reflexão. Quando a gente pensa na questão do calendário, de colocar mais gente para jogar e de ter, de fato, o calendário completo, a gente pensa muito na questão da seleção. Né? De novo, a gente pensa nos clubes, a gente lembra dos clubes, dos principais clubes brasileiros, e lembra da seleção. Então, qual que é a ideia que a gente imagina? Que colocando mais gente para jogar, vai surgir mais astros, mais grandes jogadores. Esses grandes jogadores ganharão Copas do Mundo lá na frente pra gente. Pode fazer sentido, até lógico, quanto mais gente jogar, fica mais fácil você descobrir os grandes talentos. Quanto mais fácil fica você descobrir os grandes talentos, mais fácil fica você montar uma equipe e assim ganhar uma Copa do Mundo. Faz sentido lógico essa construção, que é uma construção geral, todo mundo faz ela. Mas tem um ponto muito importante aí. Clube de futebol, ele não é necessariamente uma empresa, mas ele funciona como uma empresa. Então ele tem salário para pagar, ele tem uma estrutura que tem custo de manutenção. Você vai fazer uma viagem, por exemplo, você tem o custo da viagem, você tem uma série de coisas que são custosas ao clube. Qual é o grande problema de você propor um aumento do calendário para essas equipes menores? Muitas equipes, quando você não vai propor esse aumento, como o Mauro Silva falou, de fazer com que a equipe chegue no nível nacional, você vai acabar fazendo com que a equipe se endivide. Por quê? Porque se a competição que ela disputa não der condições de retorno financeiro a ela, o custo é muito mais elevado do que o ganho. Percebam a conta e como ela é complicada. Quando eu coloco uma equipe para, por exemplo, você imagina que a gente faça uma série E, só que sem transmissão, sem direito de imagem, ou com direito de imagem reduzido, obviamente, você vai reduzindo cada vez mais essas margens. Quando você faz tudo isso, você vai baixando a entrada, financeiramente falando, que o clube vai ter. E você está aumentando gradativamente os custos, mês a mês. Então, muitas equipes passam um dilema muito grande, porque se ela vai subindo de divisão, vamos colocar assim, ela vai aumentando o seu custo. Se ela não tem uma certeza de fechar o caixa, pode ser que ela bata e volta, né? Ela vá, por exemplo, uma série D e depois perca a divisão, né? Não vá bem na competição, e ela volte com dívida. Então, perceba que como não ter um calendário organizado não passa só por estruturar datas e estruturar confrontos em si.
né? Então agora vamos fazer um calendário da série D, E, F, G, H, J, K, e a gente vai descendo até o Z. Não é isso. Isso é um pensamento a partir da lógica de observar um calendário de fato. Né? Um calendário no sentido daquele que fica geralmente na cozinha de sua casa. Né? Então eu tenho X datas, eu vou preencher nessas datas e vai ficar todo mundo feliz. Na verdade, colocar um jogo para rodar custa dinheiro. Ao custar dinheiro, se o que está ali sendo de retorno não for compensar um investimento, ninguém vai querer fazer. Por isso que a estratégia, por exemplo, que o Mauro colocou, e ele tem razão na estratégia, né? Não é a única, não é adequada para todo mundo, mas funciona muito bem numa federação como a Paulista. É subindo os clubes. Mas é óbvio, pensando num calendário nacional, se eu estou subindo os paulistas, eles ocupam vaga das outras equipes. O calendário da série, a Série A em si, vai ter 20 equipes. Não vai ter 35 equipes, não vai ter 50 equipes, vai ter 20. E o da Série B? 20 também. E o das outras divisões? Vão ter seus números delimitados. Tendo todos os números delimitados, conforme eu vou ocupando o meu espaço, outros vão perdendo. Questão de competência, questão de uma série de questões contextuais. Mas o ponto central é: a gente não pensa no futebol brasileiro como um todo, e a gente pensa sempre em pontos específicos. E na verdade é quase como se a gente fosse equilibrar as coisas para que todo mundo avançasse. Tá bom? Então agora a gente vai voltar à fala do Mauro Silva. Foi isso que a gente fez. Então, esse é o grande questão. Mas aí é uma discussão que envolve para mim também o futebol a nível continental, né? Porque para mim essa discussão do calendário, ela precisa ser uma discussão a nível de Conmebol, né? Porque, sei lá, o que é bom às vezes para o Brasil, não necessariamente é bom para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, que são países muito menores, né? Porque para a gente, por exemplo, é bom a gente estar jogando Sul-Americana contra time do segundo escalão, terceiro escalão da Bolívia, do Equador, em vez da gente fortalecer o futebol nacional. É uma discussão desses jogos, né? Da quantidade de jogos, às vezes, desses times, né? Então, eu acho que mas é uma discussão super válida. Mas o ponto-chave para mim é isso, né? A gente precisaria ter mais clubes com calendário nacional jogando, sei lá, a Série D, quando o Juninho foi para lá, ampliou a série D. As mudanças que o Juninho fez lá na Série D foram bem positivas, né? De aumentar o número de clubes que disputam a Série D, mas foi um pouco pelas dificuldades que ele passava aqui no Ituano, né? Mas é uma discussão super válida. E fortalecer o campeonato, o futebol brasileiro como um todo, passa muito para esses clubes do interior ter calendário nacional, ter calendário o ano todo, né? Isso seria importante. Para mim, eu imagino que o principal entrave para conseguir fortalecer esse cenário desses outros clubes aí é grana. O problema aqui é o seguinte, né? Porque assim, você cria um campeonato, não é só criar um campeonato, né? Porque criar um campeonato você cria. Mas, claro, para o cara disputar o campeonato, ele precisa de dinheiro. Exatamente. Entendeu? É o que você está falando. Então, porque é fácil para você, vamos aumentar, tá bom, mas os clubes têm condição, porque o ideal é quando você tem um campeonato, os clubes terem cota para participar, para jogar. Porque aí o Mauro criou um campeonato, mas eu vou precisar viajar, eu preciso organizar minha logística, eu tenho que pagar uma comissão técnica. Então, junto com o campeonato, tem que ter um dinheiro para o clube jogar, né? Então, essa dificuldade e essas competições normalmente são deficitárias e a CBF tem que bancar isso, né? Com o dinheiro que gera de patrocínio da seleção. É o fomento e o desenvolvimento do futebol brasileiro. Sim. É isso, né? Mas tá perfeito, Igor. Parece a principal. Não é só dar calendário, você tem que dar calendário e o cara precisa de dinheiro. Você perdoa a minha ignorância, mas é possível, ou como é que o Campeonato Paulista, a Série A2 e demais, eles se estendem só pelo mesmo período do principal, ou eles se estendem ao longo do mais um pouco, alguns meses? Se não se estendem, é porque eu realmente não sei. Se não se estendem, existe uma razão para isso? Sim. Sim, normalmente eles não se estendem porque o que acontece? A partir do momento que o nosso objetivo, qual que é? O nosso objetivo é cada vez colocar mais clubes de São Paulo nos campeonatos nacionais. Sim. Série A, B e C. Então, como eu tenho clubes que estão nessa competição na Série A2, por exemplo, na A3, que jogam nacional, eu necessariamente esse campeonato ele tem Ele tem um teto, né? Por exemplo, a segunda divisão, a nossa Bzinha aqui, a segunda divisão sub-3, eu não tenho esse problema. Aí, ok.
Ela é em Entendi, outro período. faz todo Aí sentido, eu estico o campeonato porque não impacta nada. A partir do momento que eu tenho um time da 3 que tá disputando uma competição lá, quando começa? Esse é o meu limite, porque eu não sei se esse clube, né, enfim, bateu ali, ele vai ter que começar jogos, né, depois lá do Campeonato Nacional. Esse é um ponto extremamente importante, porque tem uma estrutura. Então, assim, para os clubes principais, para os 20 clubes principais, as coisas são definidas previamente, né? Então, a gente está falando de um calendário que tem um calendário mundial, tem um calendário continental. Desse calendário continental você tem um calendário nacional e você tem um X de datas disponíveis para o estadual, né? Disponíveis para outras competições, basicamente. Quando se discute o final do estadual, o final dessas competições, você está discutindo basicamente essas datas que sobram. E para esses clubes possa até fazer sentido, né? Não ter essas datas ou ter uma competição de tiro um pouco mais curto. Mas para as outras equipes que não jogam ou que o calendário é mais reduzido, você não tem o Continental nem a possibilidade do Mundial, você acaba tendo um calendário muito restrito. E também o confronto direto contra essas grandes equipes é o que movimenta financeiramente também, né? Então você imagina, o São Paulo vai jogar em Limeira contra a Inter de Limeira, você tem lá um aporte financeiro muito diferente da Inter de Limeira jogar contra uma equipe regional, né? Você tem o evento sendo maior, gerando mais dinheiro, você podendo cobrar um ingresso mais caro, você podendo fazer toda uma estrutura. E isso para todo mundo. Por isso que no estadual do Rio de Janeiro você tem os 4 grandes jogando contra os menores, contra as equipes menores, de menor expressão. Por quê? Porque isso ajuda a fortalecer essas equipes menores também financeiramente. Então é um calendário que tem múltiplas perspectivas e no futebol brasileiro tudo isso é muito complicado. A gente vai continuar essa discussão amanhã com outros vídeos também sobre esse mesmo tema, que eu acho que vai ser muito legal a gente compartilhar aqui. Combinado? Então, vejo vocês amanhã. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!